Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática da Solidare e na aula de hoje a gente vai falar de função injetora, bijetora e sobrejetora. Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula então. A gente vai falar sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras e depois eu vou mostrar uns gráficos para vocês. Lembra nessa aula de domínio, contradomínio e conjunto imagem que eu falei para vocês que no domínio todos os elementos tinham que ter uma e somente uma ligação com elementos do conjunto do contradomínio. Mas que o contradomínio mesmo não tinha importância se ele sobrava alguns ou se chegava duas setinhas nele. O problema era só aqui. Mas agora, baseado nessas diferenças aqui, a gente vai começar a nomear essas funções. Primeiro, eu queria falar dessa função aqui. Ela é função porque o domínio está certinho, corresponde a todas as regras, mas só que a gente pode perceber aqui que ela tem uma coisa especial. Não tem nenhum elemento aqui que tem um correspondente igual. Todos têm um correspondente diferente. Diferente dessa daqui, por exemplo, que tem esse 9 que tem dois correspondentes aqui. Quando isso acontece, a gente chama essa função de injetora, porque nenhum elemento do contradomínio tem mais de um correspondente no domínio. Eu brinco para usar esse nome aqui, injetora, como é que eu vou lembrar? É porque não tem nenhum invejoso. Aqui, por exemplo, o 21 tem inveja do 19, então ele vai no mesmo amiguinho dele. Mas aqui não tem nenhum invejoso. É todo mundo com o seu próprio amigo, ninguém fica cobiçando do outro. Então a injetora não tem invejosos. Nenhum elemento do contradomínio tem mais de um correspondente no domínio. Agora vamos para essa daqui. O que ela tem de especial? Bem, se você for reparar, nenhum aqui está sobrando. É só, todos têm uma ligação no domínio. Então, quando nenhum sobra, a gente chama a função de sobrejetora. Nenhum elemento do contradomínio está sobrando. Um jeito matemático de falar isso é que o conjunto imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Porque, olha, não tem nenhum elemento aqui do contradomínio que não vá para o conjunto imagem, que é o subconjunto do contradomínio que tem todos os elementos que tem um correspondente no domínio. Então, como todos os elementos do contradomínio são imagens, a gente pode falar que o conjunto imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Mas e essa daqui? O que ela tem de especial? Na verdade, é porque ela atende às duas regras. Porque, tipo assim, essa daqui não tinha nenhum invejoso, mas ela tinha um que sobrava. E essa daqui não tinha nenhum que sobrava, mas essa daqui tem um invejoso aqui. Mas agora, essa daqui tanto não tem invejoso, como também nenhum sobra. Então, a gente vai chamar esse tipo de função de bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora. Agora, a gente vai ver uns gráficos. Então, gente, esse é um gráfico de uma função injetora. Como que eu sei que ela é injetora? É só você traçar linhas horizontais assim. E ela não pode cortar duas vezes a função, porque isso vai significar que o y desse lugar que cortou duas vezes tem 2x, e isso não vai poder para a nossa função injetora. Mas aí, nesse caso, ela atende essa regra, olha, todos os y só tem 1x, e ela também, ela não é sobrejetora, porque, olha, os números negativos não estão sendo contemplados pela função, essa parte aqui de baixo. E eles não vão ser, porque mesmo quando continua essa função aqui, ela tende ao zero. Porque, olha, por menor que seja o número que você colocar aqui no expoente, ele só vai tender a zero. Porque, como vocês viram na aula de potenciação,
o menos no expoente, ele faz inverter o número, a base. E aí, ele só vai... Aí vai ficar 1 sobre 2 elevado a 10, que é igual a 1 sobre 1024. E aí só vai ficar assim, cada vez menor o número, tipo, um mais dividido por uma potência de 2, mas nunca vai chegar a zero. Então, o zero e os números negativos não são contemplados por essa função. Então, a gente pode dizer que ela é só injetora, porque ela só tem, todos os y só tem um x, mas ela não é sobrejetora, porque tem uns números aqui dos números reais que sobram. Já o caso da sobrejetora, eu posso inventar um desenho de uma função que vem infinitamente daqui, aí depois ela faz uma dobra aqui, que permite que a mesma imagem atenda a vários x, ou seja, os tal dos invejosos que eu brinquei com vocês, mas que ela ocupe todo o eixo y. Eu posso inventar essa função aqui, mas eu não sei te falar uma lei. Mas uma coisa concreta que eu posso te dizer sobre uma função sobrejetora é que você vai ter que delimitar o contradomínio. Se você pegar uma função existente, igual essa função aqui, seno de x, ela vai de 1 a menos 1, as imagens dessa função. Então, se eu quiser falar, essa função é sobrejetora, você não pode falar que ela vai, igual naquela notação que a gente fez naquela aula, do domínio do contradomínio. A gente não pode falar que a função leva os números reais aos números reais, porque aí ela não seria sobrejetora. Ia ter um monte de gente sobrando aqui embaixo e aqui em cima. Então, a gente tem que delimitar o contradomínio, igual a gente fez com o domínio lá na outra aula. Se a gente falar que essa função leva os números reais a um conjunto que vai do menos 1 ao 1, aí essa função passa a ser sobrejetora. Agora, um caso muito comum de função objetora é a função afim, porque olha, essa aqui, x mais 3, por exemplo, se você fizer os cortes aqui horizontais, a função não passa duas vezes no mesmo lugar, até porque ela é uma reta. Então, ela não tem nenhuma curvatura para dar para cortar duas vezes. E também, ela vem do menos infinito ao mais infinito. Ela ocupa, não deixa nenhum y sem x. Então, quer dizer que ela é injetora e sobrejetora. Então, ela é bijetora. Então, foi isso a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam a lista de exercícios lá, que é importante. E é isso. Muito obrigada. Até uma próxima aula.